Fala CDFs! Gabriel e Vanessa mais uma vez por aqui para trazer as tecnologias que estão por trás dos games. E dessa vez temos um super clássico. Estamos falando do Doom, uma verdadeira febre dos anos 90. Gabriel, consegue aí fazer uma estimativa de quantos dias da sua vida foram aí gastos apenas com Doom? 10 anos, sei lá. Pergunta difícil essa. Algumas dezenas de horas. Eu diria que de dias, né? Mas nós não fomos os únicos, né? O Doom chegou a ser banido da Lotus e da Intel nos anos 90 e proibido em várias universidades norte-americanas. Em todo lugar em que ele era instalado, a produtividade caía. As pessoas só queriam saber mesmo era de jogar Doom. Esse super clássico lançado em 1993 foi um marco na indústria dos games. Em 2007, ele foi merecidamente escolhido pela The New York Times como um dos 10 maiores jogos de todos os tempos. Doom é patrimônio cultural. E eu não tô brincando não, gente, é verdade. Ele faz parte de uma iniciativa de preservação dos jogos eletrônicos da Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos. A criação e trajetória do Doom são uma boa oportunidade para a gente compreender boas práticas de desenvolvimento, otimização, a arte de escolher a ferramenta certa e, não poderia ficar de fora, a boa e velha gambiarra. A galera da ID Software conseguiu quase 30 anos atrás dar início a uma franquia que forjou um gênero que tá aí, gente, até hoje. E tudo isso com poucos recursos e uma equipe super pequena, com apenas 6 profissionais, mas com uma força de vontade aí gigantesca. Parte do sucesso veio do título anterior da desenvolvedora, Wolfenstein 3D, que eu joguei bastante. Podemos dizer então que ele é o avô dos jogos FPS. E já ali a desenvolvedora empregava uma abordagem que virou regra. Código otimizado, um jogo preparado para rodar liso em máquinas que não eram de ponta. Wolfenstein 3D já revolucionava com um ambiente quase tridimensional, mas ainda assim estava 2 gerações atrás do que já existia no mercado em termos de hardware. O título rodava em um 286 com ridículos 640 KB de memória. Será que existe atualmente algum game capaz de rodar com isso? Imagina, né, gente? Ainda bem que a tecnologia evoluiu. Por exemplo, nesse vídeo temos novamente a presença da nossa parceira HostGator. Um VPS standard deles tem 4 GB de memória RAM DDR4. Já o Premium tem 10 GB. Os criadores do Doom nem sonhavam com esse recurso na época. Eu mesma era uma menina super feliz com meu Pentium 100 com 8 MB de RAM. E era nele que eu jogava o Doom. Já eu jogava no meu modesto 486 em modo turbo, mas deixando a nostalgia de lado, para você aproveitar todos os recursos disponíveis nos VPS da HostGator, tem um link especial aqui na descrição que vai também te garantir um desconto na contratação de qualquer um dos planos. Não deixa de conferir, eles têm aí um excelente custo-benefício. John Carmack, um dos maiores programadores que já existiu na indústria dos jogos, era e ainda é adepto de uma filosofia. Se realismo e velocidade estão competindo, velocidade tem que ganhar. Wolfenstein 3D usava imagens bitmap com sons digitalizados, mas rodava em uma velocidade impressionante. Para conseguir a ilusão de um mundo em 3 dimensões, eles usavam uma técnica chamada de mapeamento de textura, combinada com um engine de raycast escrito em Assembly. Sim, pessoal, Carmack fez seu próprio motor gráfico programando em Assembly. O resultado era um jogo que rodava nas máquinas mais simples da sua época. Doom foi o próximo passo da ID Software e um passo que colocou o estúdio entre as estrelas. Para essa etapa, Carmack trocou o Assembly por uma linguagem mais simples, mais amigável, mais humana. Doom foi feito usando C. O C traria a velocidade de desenvolvimento que eles queriam e que por isso foi a linguagem escolhida. Carmack mencionou que, na teoria, o uso do Assembly de ponta a ponta deixaria o jogo 15% mais rápido, mas ele chegou à conclusão que não compensava. Doom poderia ser feito em Objective-C em menos tempo. No final das contas, o código do motor gráfico do Doom terminou com 37.686 linhas, contra 27.223 linhas do Wolfenstein 3D. A diferença chega a ser ridícula para os padrões de hoje em dia. Só para você ter aí uma ideia, o Doom 3, lançado 11 anos depois, tinha mais de 600 mil linhas de códigos para o seu motor gráfico.
Ainda temos muita coisa para te contar sobre o Doom, mas agora eu acho que já merecemos o like nesse vídeo. Ah, é verdade, né, gente? Não deixa também de se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos. Temos essa série especial de games, mas falamos muito mais sobre outras coisas, como tecnologias, carreira e mercado de trabalho. Outro problema no desenvolvimento do Doom, que foi contornado por conta da linguagem, foi a possibilidade de fazer o port do jogo para várias plataformas. Sabe aquele lance de que dá para rodar Doom até em torradeira e testes de gravidez? Pois é, foi por conta disso essa decisão. John Carmack revisou o código 3 vezes e chegou em um motor gráfico com performance que eles queriam. Doom rodava liso, sem engasgos em máquinas modestas. A meta era chegar no 486, mas também disponibilizar o jogo nos PCs 386. A primeira pedra no caminho era o ridículo limite de 640K de memória do DOS. Para bypassar esse problema, eles usaram o DOS Extender, baseado nas melhorias de gerenciamento de memória que a Microsoft tinha introduzido com o MS-DOS. Se você prestar atenção na tela de carregamento do Doom e de vários outros jogos para MS-DOS da época, dá para ver isso funcionando. O extensor DOS 4GW da Rational System é invocado na inicialização do jogo. O Doom EXE carregava o extensor que alternava a CPU para um modo protegido. Carregava o código do jogo na memória e partia para a função principal. Era a forma de conseguir usar os impressionantes 4 MB de RAM que as máquinas tinham. Seria impossível rodar o Doom sem esse recurso. Para facilitar ainda mais o serviço de Carmack, a Whatcom lançou na época um compilador em C com suporte ao DOS 4GW. A Whatcom acabou navegando no sucesso do Doom. O compilador da empresa foi adotado por praticamente todo mundo que desenvolveu jogos para DOS, como Warcraft, Duck Nukem 3D, Full Throttle e outros. O compilador da Whatcom ainda tinha uma outra vantagem. Ele permitia programar em C usando o padrão ANSI, uma belezinha que permitia criar programas em máquinas diferentes rodando sistemas operacionais diferentes. A id Software escolheu máquinas Next, desenvolvidas por Steve Jobs. O Next não foi um sucesso como os IBM PCs ou os Macintoshes, mas era extremamente estável e isso a id Software gostava sim muito. Era raro ver o Next travar e o estúdio continuou com essas máquinas até o desenvolvimento do Quake 2 em 1998. Por conta dos vínculos que Steve Jobs tinha com a Pixar e com o desenvolvimento de animação computadorizada, o sistema operacional do Next era otimizado para esse tipo de tarefa. A velocidade de renderização agilizou o trabalho da equipe de arte do Doom. Então, Doom nasceu das ferramentas certas nas mãos certas. Extensor de memória da Rational System, compilador C da Whatcom e o computador possante do Steve Jobs. Mas John Carmack também tinha suas gambiarras na manga. Um dos truques usados foi quebrar cada um dos mapas em pequenos setores e reordenar todos eles para aproveitar o cache interno dos 486. Para PCs ainda mais fracos, o jogo trazia um modo de detalhe que dobrava a largura dos pixels na horizontal e triplicava a velocidade. Ou seja, independente da máquina que o usuário tivesse, Doom seria assim frenético. O motor gráfico de Doom permitia que cada objeto tivesse propriedades físicas como peso, momento e até mesmo som. Cada bala em Doom era um projétil físico, estabelecendo ali a primeira racha dos jogos de tiro. Até hoje existem FPS que apenas fazem o cálculo de trajetória e devolvem o resultado de acertar ou errar. Mas também existem FPS em que um objeto virtual é disparado e traça um percurso. Carmack ainda teve a ousadia de acrescentar uma inteligência artificial que permitia uma interação entre os inimigos e um novo sistema de iluminação que aumentava a sensação de profundidade. Tudo isso sem abrir mão da performance. Eram várias tecnologias novas sendo experimentadas pela primeira vez em um jogo. Não foi à toa que tantas pessoas ficaram assim tão loucas pelo Doom. Você pega, por exemplo, os personagens em 3D. Na verdade, nenhum inimigo do jogo era tridimensional para valer. Cada um dos monstros do Doom foi modelado primeiro em gesso, pintado e colocado em uma travessa giratória. Daí eles eram fotografados em 8 pontos de vista diferentes para criarem um modelo que o motor gráfico poderia renderizar. Então não era uma visão em 360 graus como a gente tem hoje em dia. Embora a id Software tenha feito isso no seu jogo seguinte, o Quake. Mas aí já é assunto para outro vídeo. Cada modelo do Doom era animado frame a frame, um processo muito parecido com o stop motion de filmes de animação hoje em dia. Só que era preciso repetir o processo 8 vezes para criar o ponto de visão do jogador. As imagens eram digitalizadas por uma câmera de vídeo acoplada a um computador, Next, que aproveitava o poder de renderização do software nativo,
o Next Studio. Nesse momento, eles também usavam o Deep Paint da Electronic Arts para converter aquela foto em uma imagem na resolução do jogo com um brilho no máximo. O motor do jogo é quem ajustava o contraste em tempo real usando a fonte de luz na tela. A adição de elevações no jogo também ajudou a aumentar a sensação de 3 dimensões. Isso é visível logo no primeiro nível do jogo, quando o jogador esbarra na primeira sala com desníveis do chão. Outra grande sacada do motor gráfico é a introdução de visão que balança ligeiramente quando você anda, para simular o efeito de uma caminhada real. Foi o Doom que apresentou para o mundo esse conceito que virou padrão nos jogos de tiro. Para atingir essa arquitetura digital, Doom tinha outro grande segredo: o editor de níveis batizado de Doom-Ed, também desenvolvido em Objective-C e rodando nos computadores Next. Nas telas dos usuários, o jogo podia rodar em 320 por 240. Que resolução, né, gente? Espetáculo! Mas lá dentro do estúdio, eles tinham monitores com resoluções de 1120 por 832 e a possibilidade de ver largas porções do mapa de uma vez só. Isso ajudava a dar uma noção espacial que permitia criar níveis que pareciam níveis e não um monte de voltas e reviravoltas. As máquinas Next faziam um milagre na época. Elas tinham uma arquitetura de compartilhamento de espaço de memória e objetos distribuídos. E com isso era possível que o designer e o programador trabalhassem no mesmo nível ao mesmo tempo, cada um na sua máquina e vendo as mudanças que o outro fazia em tempo real. Nós falamos, eles tinham as ferramentas certas para fazer o trabalho. Tirando alguns arquivos de ajuda e drivers de rede, o jogo era composto basicamente por 2 arquivos. O DOM.exe, que era o executável, e um pacotaço chamado DOM.wad. Esse arquivo ocupava quase 90% de todo o espaço do jogo. Mas WAD e WAD, que raio de extensão é essa, cara? Na verdade, ela é uma brincadeira e significa Where is all the data? Ou onde estão os dados. O WAD, na verdade, é outra sacada do desenvolvimento de Doom. Ele combinava gráficos, efeitos sonoros, música e mapa em um arquivo só, que funcionava como um substituto do file system do sistema operacional onde o jogo rodaria. A simplicidade do WAD daria um gás na comunidade modder, facilitando deveras o trabalho de quem quisesse modificar o jogo com novos níveis, novos personagens ou novos efeitos. Já falamos de muitas inovações, mas o grande chamariz de Doom era o seu modo multiplayer. Foi uma febre nunca antes vista que chegou a derrubar muitas redes por aí. O jogo foi banido de empresas por conta disso. A galera queria jogar Doom com os amigos a qualquer hora e haja conexão local para isso. Virou um negócio tão insano que a The Internet Assigned Numbers Authority, responsável pela lista de registros de portas de serviços para protocolos de rede, bateu seu martelo. Oficialmente, a porta 666 para UDP e TCP foi reservada para o Doom. Não acredita? Isso vale até hoje no Windows 10. Apareceu o arquivo Service em Windows System 32 Drivers etc. Dá uma olhadinha na lista das portas. Ela tá lá, ó, porta 666, reservada pro Doom. E por incrível que pareça, o time de desenvolvimento do Doom não tinha nenhuma experiência com programação de recursos de rede. Hoje em dia, praticamente todo FPS multiplayer usa uma arquitetura cliente-servidor. Existe uma autoridade central, que é o servidor, e os jogadores podem entrar e sair à vontade. Doom não era assim. Todos os jogadores transmitem todas as informações para todos os jogadores ao mesmo tempo, e eles se sincronizam. Se um jogador sai, o outro personagem dele permanece na tela sem fazer nada. Paradinho. Mas no lançamento do Doom, isso era pior do que você pode imaginar. A primeira versão era uma verdadeira bomba relógio para as redes. O código do jogo usava um método de transmissão conhecido como Broadcast Packet, através de redes IPX. Isso significava que todos os computadores da mesma rede, com Doom ou sem Doom, eram forçados a parar e analisar cada pacote transmitido pelo jogo que passava pela rede. Depois que as reclamações vieram, e com toda razão, né, gente? O jogo foi atualizado e passou a enviar os pacotes máquina a máquina somente entre os PCs que rodam o Doom. Com o tempo e o crescimento do número de jogadores, o padrão IPX não dava mais conta. A id Software removeu o código para IPX e adotou o esquema de embutir drivers de rede no jogo. Daí o Doom passou a ter suporte, além do IPX, via driver, a oferecer opções de multiplayer via cabo serial, modem e até um serviço online específico para jogos chamado Dwango, um dos primeiros do gênero. Entre o lançamento em 1993 e 1999, o jogo vendeu
incríveis 3 milhões de cópias físicas, sem contar as ativações da versão de shareware. Em um momento dos anos 90, havia mais instalações de Doom no planeta do que instalações do próprio Windows. Ah, mas ele foi criado para ser um jogo muito maior do que qualquer sistema operacional. Um sistema operacional é pouco pro Doom, e o FPS foi portado para praticamente toda e qualquer plataforma inventada pelo homem. Sem dúvida, a gente tem que tirar o chapéu. Doom é um daqueles clássicos que nunca envelhece. E aí, se surpreendeu com toda a tecnologia utilizada pelo Doom? Nós adoramos conhecer mais a fundo as tecnologias e as histórias por trás desse game que faz parte das nossas vidas. Conte pra gente qual game você gostaria de ver por aqui. Nós ficamos de olho nas sugestões e o próprio Doom veio através delas. Vamos ficando por aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem jogava Doom com você naquela época, viu? Deixa aqui pra gente também um like. E até a próxima, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!